1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Então eu peço que você leia comigo e depois mantenha a sua Bíblia aberta, para a gente poder trabalhar uma mensagem rápida, mas que eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Então eu vou iniciar a leitura a partir do primeiro versículo e vocês me acompanhem. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que eu os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo agora com você. Agora, atende-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, ó Pai, nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações, pois nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala através da Tua palavra, fala poderosamente e através da Tua palavra transforma os nossos corações. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Quem nos governará essa noite? É a pergunta talvez que estejamos nos fazendo e o título da nossa mensagem. Quem nos governará essa noite? Estamos passando por um processo de eleição e, como está bem acirrado, não sabemos quem será o nosso novo governante. E o povo de Israel estava vivendo sobre essa mesma tensão que hoje nós encontramos nos nossos dias. Samuel, o profeta Samuel, que liderava o povo, o último juiz do período dos juízes de Israel, ele já estava idoso, ou seja, já estava chegando o tempo dele se aposentar ou até mesmo o fim da sua vida. E o povo estava apreensivo por quê? Porque os filhos dele, que deveriam ser seus herdeiros e deveriam continuar com o legado e levando a palavra de Deus, eles eram corruptos. Em outras passagens nós vamos ver que não só corruptos, eles faziam todo tipo de baixarias e opressões dentro do templo. E, infelizmente, é algo que nós temos visto nos dias de hoje. As pessoas procuram referenciais e não os encontram. E, infelizmente, não estão encontrando nem no meio do povo de Deus. Os líderes que deveriam estar pregando o evangelho, que deveriam estar levando a sã doutrina, usam dos seus cargos, usam dos seus títulos, usam da palavra de Deus para desvirtuar o sentido e trazer para si benefício pessoal. E isso entristece os nossos corações e nos assusta. Porque quando nós olhamos para onde está caminhando a igreja, né, no geral, para onde está caminhando o povo de Deus, nós ficamos assustados e nos perguntamos: como será nas próximas gerações? Quem será o pastor dos adolescentes que estão aqui? Qual será o evangelho que será pregado para eles? Porque talvez o evangelho que pregaram para você não pregaram para mim. E o que vão pregar para eles talvez não seja mais o mesmo. Porque, infelizmente, nós temos visto que a cada geração o evangelho tem sido cada vez mais deturpado para atender interesses pessoais. E quando isso acontece, as pessoas ficam sem referencial.
à espera de um líder, de alguém, de um servo de Deus, de uma serva de Deus que traga uma palavra, uma direção, e não encontram nessas pessoas um comportamento que esteja alinhado com aquilo que é pregado. E esse é o problema que nós estamos enfrentando aqui. O povo está desesperado. Samuel está idoso e eles não veem esperança no futuro, porque os filhos de Samuel são completamente perdidos. E aí? Quem vai ser o próximo sacerdote? Quem vai ser o próximo juiz? Quem vai ser aquele que vai instruir? Quem vai ser aquele que vai pregar a palavra de Deus? Quem vai ser aquele que vai liderar Israel até mesmo nas esferas civis? Vendo esse estado ausente de referências, os líderes do povo se reúnem, chamam Samuel e falam: olha, nós queremos um rei, nós queremos mudar a forma como nós estamos vivendo aqui em Israel e nós queremos um rei como é nas outras nações. Quais as outras nações? Todas as nações que justamente eram inimigas de Israel. Era o referencial deles de outras nações e o referencial deles de rei. Israel nunca teve um referencial bom de rei. Faraó oprimia eles. Os reis inimigos oprimiam eles. Não havia, nunca se levantou alguém que falasse: olha, eu posso ser rei sobre vocês e eu sou uma pessoa muito boa, eu tenho um currículo muito bom, eu fiz isso pelo meu reino, não. Mas eles olhavam o quê? Eles olhavam o que a figura do rei representava. O que representa a figura do rei? O rei representava a conquista. Os reis geralmente eram conquistadores, que iam para a batalha, desbravando as guerras. O rei representava a estabilidade, porque estando ele, a menos que houvesse um golpe de Estado ou um massacre geral, que é o que a gente vê até mesmo na Bíblia, né? Um matando o outro para assumir o reino, mas se for seguir o plano natural, um rei vai ficar no governo por muitos anos. Então a figura do rei, ela apresenta essa estabilidade. Olha, nós vamos ter um governante e ele vai ficar por muitos anos no poder e ele vai nos liderar no meio das batalhas, ele vai conduzir a nossa economia e, se possível, ele também vai nos liderar espiritualmente. Por quê? Vamos lembrar que Israel vivia uma teocracia, ou seja, vivia debaixo das leis de um Deus. Então o rei assumiria também um papel quase que semelhante, ele iria guiar espiritualmente. Israel queria um homem para resolver todos os seus problemas. Já que os filhos de Samuel eram perdidos e Samuel já estava idoso, ou seja, aos olhos deles já não tinha força o suficiente para governar Israel, eles querem encontrar, eleger, levantar um homem que assuma esse papel e coloque Israel no lugar em que eles acham que deve ser colocado. Mas dentro desse pedido deles, Samuel se ofende, até porque ele era aquele que geria, né, Israel. Eles fizeram quase que uma constituinte para dar um impeachment nele. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje. Falar: olha, o seu modo de governo não está mais funcionando, nós queremos um outro. E assim foi feito. Pediram um rei, e quando Samuel ora a Deus, Deus traz para Samuel esse rápido alívio e a responsabilidade dele alertar o povo: sim, permita que eles escolham seu rei. Permita. Mas porque eles não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim. Por quê? Porque o Senhor era o rei de Israel. Israel não precisava de um rei, já tinha um rei. O rei era o Senhor. Eles poderiam ter orado a Deus e falado: Senhor, precisamos de um aconselhamento, Samuel está velho, quem vai ficar no comando? Mas eles não fizeram isso. Eles chegaram até Samuel, não pediram que Samuel orasse a Deus para encontrar uma solução, eles já trouxeram a solução para que Samuel acatasse, porque a solução veio de baixo, a solução veio do povo, não veio do Senhor. E esse é o perigo que nós precisamos, que nós devemos tomar cuidado. Muitas das vezes nós tentamos levantar, e agora eu não estou falando só em ambiente político, mas em todas as áreas da nossa vida. Nós tentamos levantar, erguer pessoas, situações, oportunidades, como a única saída para uma melhora nas nossas vidas. E nós temos que tomar cuidado, porque as saídas que o nosso coração encontra quase sempre não são os caminhos do Senhor. Porque nós sempre vamos optar pelo caminho mais fácil, nós sempre vamos optar pelo caminho que mais nos agrade. Mas como o nosso coração é totalmente corrupto, o que vai nos agradar geralmente é justamente aquilo que não agrada ao Senhor.
E por isso nós devemos tomar cuidado. Será que eu não estou levantando o meu emprego como um rei na minha vida? Olha, é esse trabalho, eu me agarro a ele, e se eu perder esse emprego, meu Deus do céu, minha vida acabou. E eu vou me submeter, eu vou fazer tudo o que for necessário para me manter nesse cargo, para me manter nesse emprego, porque se eu sair desse emprego, a minha vida está acabada. Eu estou levantando um ídolo. Estou levantando um ídolo que nada pode fazer verdadeiramente pela minha vida. Ou às vezes nós levantamos pessoas, aquela pessoa, aquele parente, o dia que eu precisar, o dia que eu tiver, eu chamo ele e ele resolve. Geralmente são essas pessoas que mais decepcionam. Porque nós colocamos sobre eles até mesmo um peso a qual eles não podem carregar. O que Israel estava querendo era que dentro do estado que eles estavam, e era mais um estado espiritual do que algo nacional. Eles queriam alguém que resolvesse o problema. Alguém que fizesse com que eles andassem para frente. O que nós temos trazido para as nossas vidas para resolver os nossos problemas? Quais são as facilidades que nós temos encontrado? Quais são os caminhos que nós temos traçado para tentar evitar as constantes atribulações e lutas que vêm sobre nós? Muitas das vezes, muitas tentações virão como a desonestidade para resolver um problema financeiro. A infidelidade para talvez tentar solucionar um problema conjugal. Os caminhos fáceis que nós tentamos levantar sem a direção de Deus podem nos arrastar para a ruína. E é o que, infelizmente, iria acontecer com Israel naquele momento. Porque Israel vai escolher o seu rei. E foi Saul. Saul, e o pregador de ontem aqui no nosso evento, é Lucas também, que eu nem sabia nem pronunciar o nome do cara, de tão difícil. Passei o maior vexame aqui, falei o nome dele todo errado. Ele falou sobre Saul, e ele, mostrando na Bíblia. Saul era um homem que ele era o mais alto, os mais altos chegavam no ombro dele. Então ele tinha um porte físico. E foi esse porte físico que Samuel tentou buscar, quando foi atrás de Davi. Ele olhou para os primeiros filhos de Jessé, esses são grandes, porque ele queria alguém que batesse de frente com Saul. Se o povo escolheu alguém daquele porte, eu também tenho que escolher alguém do porte que é para poder bater de frente. Saul era altíssimo. Quando Davi foi enfrentar o gigante, tentou colocar a armadura do cara, não conseguia nem andar. O cara era um armário. Ele era enorme. Saul era gigantesco. Era um homem que era bem quisto pela sociedade. Ele cuidava das ovelhas, ele cuidava das posses do pai dele. E ele guiou Israel à vitória em guerra. Então ele era, a princípio, aos olhos humanos, a melhor escolha. Ele era alguém que veio de baixo, ele era um homem do povo. E ele se levantava com a espada forte, e ia para a guerra e falava bonito, e fazia sacrifícios a Deus. Não precisava nem esperar o sacerdote chegar, ele mesmo ia lá e fazia, e oferecia o sacrifício. Ele resolvia tudo, e ele se colocou nesse papel: eu resolvo tudo. Preciso esperar Samuel para fazer sacrifício, eu mesmo faço. Preciso esperar profeta para orar, eu mesmo oro. Preciso esperar conselho, não preciso fazer nada. A primeira loucura que ele fez, ele num ato de loucura, no meio lá, cismou, falou: olha, quem tocou em tal coisa vai morrer, mesmo que seja o meu filho. Quem tinha tocado era o filho dele. Só não morreu porque o próprio povo protegeu o filho, senão ele seria obrigado a matar o próprio filho por ser bocão. Falar aquilo que vinha na cabeça dele. Era um cara que não se preocupava com nada. Ele não se preocupava em orar ao Senhor e perguntar: Senhor, é esse o caminho que tu quer para o teu povo? Senhor, é isso que tu quer? E foi esse o alerta que Deus fez para Samuel trazer para o povo. Olha, fala que eles vão ter um rei, mas também avisa quais serão os direitos desse rei sobre o povo. O rei era soberano. O rei podia fazer o que quisesse. O rei podia tomar qualquer mulher. O rei podia declarar uma guerra sem necessitar de conselho de ninguém. Ele podia pegar os seus filhos e mandar para a guerra. Podia vendê-los. Então, o poder que eles estavam dando a esse homem era: tome conta totalmente das nossas vidas, nós estamos entregues nas tuas mãos. E ele assim o fez. E ele levou Israel à ruína.
E Israel só foi salva porque Deus levantou um outro, que não era parecido em nada com Saul. Era baixinho, era desprezado dentro de sua própria casa, não tinha atributos físicos, não era alguém conhecido no meio de Israel, mas era um homem da escolha de Deus. E ele fez a diferença na nação. Porque quem escolheu foi o Senhor. Talvez o Senhor o tivesse escolhido se o povo tivesse clamado: Senhor, envia-nos um rei. Mas o povo primeiro escolheu pelas suas próprias forças. Quando nós elegemos, eu estou falando eleger não no sentido político, mas colocamos acima de nós pessoas, situações, caminhos, a qual nós acreditamos que podem nos guiar a uma tranquilidade, a uma paz, nós precisamos, antes de qualquer coisa, dobrar os joelhos no chão e nos perguntarmos: Senhor, é isso mesmo que Tu quer para mim? É isso mesmo o que Tu quer para a minha vida? Parece tão bom esse emprego, mas será que ele vai ser o melhor para a minha vida? Porque muitos entram em oportunidades que parecem bênção e essa oportunidade é que vai tirar ele dos caminhos do Senhor. Essa pessoa com quem eu estou me relacionando, essa amizade que eu estou cultivando, esse caminho que eu estou traçando, será realmente que ele está de acordo com a Tua vontade? Ou será que não é um desejo do meu coração de resolver o meu problema de forma fácil? O Senhor não resolve os nossos problemas de forma fácil. Ele sempre escolhe o caminho mais difícil. Se Ele quer libertar Israel da opressão do Egito, Ele vai guiar eles de frente para o mar. Se Ele quer que Israel vença uma batalha, Ele vai tirar quase mais da metade do exército e vai deixar só 300 para lutarem. O Senhor sempre coloca, curiosamente, o caminho mais difícil. É sempre o caminho mais estreito. Porque é aí que Ele nos põe à prova. É no deserto. É justamente quando nós temos a opção de escolhermos o caminho largo e optamos pelo caminho estreito, que o Senhor prova o nosso coração. Não levantemos ídolos sobre nós. E é o que hoje a nossa sociedade está fazendo. Porque independente de quem hoje for eleito, ele não salvará as almas que estão carentes de Deus. Só Jesus Cristo pode trazer real alegria, felicidade e segurança para as nossas almas. Sem Jesus, nós podemos eleger o mais honesto, preparado, o mais bonito e mais capacitado. Ele não vai dar jeito, porque o problema é o pecado que está dentro dos nossos corações. Saul não conseguiu, e nem se ele quisesse, ele conseguiria dar jeito naquela nação, porque ele não tinha esse poder. Mas está aqui nesse lugar alguém que verdadeiramente governa sobre nós. E ainda não é o presidente eleito, mas é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes ele era, e depois continuará sendo, soberano sobre todas as coisas. Os reinos se levantam e caem, os reis se levantam e caem, mas ele permanece assentado no seu trono de glória, reinando soberano para todo sempre. Deposite nele a esperança da tua vida. Antes de tomar qualquer decisão, clame a Ele, perguntando: Senhor, qual é o melhor caminho? Antes de fazer amizades, de cultivar, pergunte: Senhor, abre os meus olhos, me mostra a intenção verdadeira dessa pessoa, me mostra verdadeiramente quem essa pessoa é. Não me deixe ser iludido, porque o ser humano é facilmente iludido, nós somos facilmente iludidos. Pensa em tanta coisa que a gente compra desnecessariamente só porque o vendedor foi... Outro dia a gente gastou R$50 num monte de tapete. O cara falou tão bem que eu fiquei até com gosto. Depois eu perguntei: para que tanto tapete dentro de casa? Ele falava tão bonito. E fala, era o vendedor, o papel dele, tem que ganhar o dinheiro dele. Nós somos facilmente iludidos. O povo foi facilmente iludido. E nós também somos, como igreja, nós somos facilmente iludidos, porque muitos se levantam como servos de Deus sem ser, guiando o povo à ruína. Espírito Santo de Deus, trabalha no meu coração, tem que ser o nosso pedido. Livra-me da ansiedade. Quanta besteira a gente não faz nos momentos de ansiedade, hein? Tem que fazer, tem que... Quando fez besteira.
Senhor, acalma o meu coração, para que eu tome a melhor decisão possível. Acalma o meu coração, Senhor. Antes de eu dar a resposta que aquela pessoa está me enchendo o saco, eu vou dar a resposta. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Porque só o Senhor pode nos guiar por caminhos de vitória. E eu estou falando vitória, não é só a vitória financeira, que o Senhor pode dar também. Mas eu estou falando de uma vida plena na presença do Senhor, onde até mesmo diante das maiores adversidades e circunstâncias, verdadeiramente como nós cantamos aqui na igreja, não seremos abalados, porque o Senhor está no controle de tudo. Mas hoje qualquer coisa nos abala, porque nós estamos sendo guiados pelo nosso próprio coração. E o nosso coração é enganoso. Quem nos governará essa noite? Eu não sei. No sentido terreno. Não sei quem será eleito, ou se até já foi. Mas eu sei que o meu Deus permanecerá no controle de todas as coisas. Independente de quem seja o presidente, haverá um rei sobre ele. E mesmo que esse presidente não queira admitir, esse rei vai governar sobre ele. Porque o Senhor nunca perdeu o controle de nada, jamais. Não tente governar sua própria vida. Não tente decidir por si próprio o caminho que você deve tomar. Peça a ajuda do Senhor. Peça o conselho de Deus. Peça que verdadeiramente Cristo Jesus assuma na tua vida o lugar de rei que é dele. E certamente ele nos levará à vitória. Qual é a maior vitória que um rei podia dar para um povo? Era governar um grande reino e dominar uma grande terra. Se um rei queria demonstrar soberania, poder, como César dos romanos, ou Nabucodonosor dos babilônios, ele invadia terras para mostrar o quão poderoso ele é, para mostrar o tamanho do seu domínio e quanta autoridade ele tinha sobre todos. Eu venho aqui te dizer, não há nada nessa terra que não esteja debaixo do domínio de Deus. Nada. Até mesmo as estrelas são contadas e ele as conhece pelo nome. Até mesmo aquilo que nós não enxergamos, que é invisível aos nossos olhos, o Senhor está no controle disso. Então, se Ele está no controle de todas as coisas, eu pergunto novamente, quem nos governará essa noite? E já respondo, Jesus Cristo, Rei de toda a glória. Ele nos governará essa noite e permanecerá governando para todo sempre. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Tu és o nosso Rei, Senhor. Nas Tuas mãos está todo o poder e autoridade. Tu tens o controle de todas as coisas. Até mesmo a escolha de Saul estava nos Teus propósitos, pois o Senhor queria mostrar para o povo a diferença entre aquele rei e o Senhor. Ó Deus, independente, Pai, de qual caminho iremos traçar, que seja o caminho, Senhor, que é segundo o Teu coração e segundo a Tua vontade. Pois mesmo que esse caminho seja difícil, eu sei que Ele vai me guiar para o reino eterno. Um reino que eu não conquistei. Um reino que eu não batalhei. Um reino que me foi oferecido pela Tua graça e pelo Teu amor. Tu és o meu Rei, Senhor. Governa sobre as minhas finanças, ó Pai. Governa sobre a minha família. Que eu possa declarar verdadeiramente, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Governa sobre a minha família, meu Deus. Que, ó Deus, no meu emprego, o meu patrão não seja verdadeiramente aquele que me governa, mas governa sobre mim naquele lugar. Para que ainda, ó Deus, que a mais alta autoridade me diga para fazer qualquer coisa. Se for contra a Tua vontade, eu terei autoridade para dizer não. Porque eu sei que quem sustenta a minha vida é o Senhor. E se essa porta de trabalho for fechada, outra será aberta, porque o Senhor sustenta a minha vida e Tu é fiel à minha casa. Acima de todas as coisas está a Tua glória e o Teu poder, Senhor. Que, ó Deus, ninguém, nada ocupe no nosso coração o primeiro lugar.
Que possamos sempre buscar o reino dos céus, Senhor, à frente de tudo, confiando na Tua promessa que as demais coisas serão acrescentadas. E nós temos visto, ó Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado e continuará a nos sustentar. Eu clamo agora, ó Deus, pelos meus irmãos, aqueles talvez que estejam enfrentando batalhas terríveis, Senhor, em seus lares, em suas casas, aqueles que estão com atribulações que têm te roubado a paz, Senhor, aqueles que não conseguem enxergar no futuro uma esperança, meu Deus. Eu clamo agora em nome de Cristo Jesus, Espírito Santo de Deus, livre esses corações de todo temor, livra, ó Deus, esses corações de toda ansiedade, ó Deus, para que eles possam desfrutar da paz de Deus que excede todo o entendimento. Ainda que toda a sociedade esteja, Pai, em polvorosa, que eles olhem para nós, olhem para a igreja e vejam um povo firme, ó Deus, porque estamos firmados na rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Derrama da Tua paz sobre nós, Senhor. Que, ó Deus, saiamos daqui em paz, Senhor, sabendo que Tu estás no controle da nossa vida. Nós te agradecemos e te louvamos, no santo nome de Cristo Jesus. Amém.